mais que o poder e o dinheiro tenham conquistado uma ótima posição no ranking das virtudes, o amor ainda lidera com folga. Trecho do texto de Arthur da Távola. Eu sou Raquel Mocelin, cerimonialista, advogada, empresária, mãe e agora apresentadora. No nosso podcast de hoje, eu quero trazer uma reflexão que é motivo de muitas discussões, às vezes separações, e já vem o problema desde a organização do casamento. E eu tô com uma querida amiga aqui, a Maria José Feres, que é organizadora financeira, e ela veio explicar pra gente de uma forma simplificada como lidar com o dinheiro e como conversar sobre dinheiro. Não é isso, Maria José? Isso. Obrigada Eu pela que sua agradeço. presença. Agradeço demais o convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. Explica um pouquinho pra gente Sim, isso, né? Um Pois tabu. eu sempre lidei com dinheiro, né? Assim, na minha vida profissional, a minha formação em economia, ciências contábeis, então minha carreira sempre foi nessa área de gestão financeira e sempre gostei muito de números, né? Achava que eu lidava muito bem com a questão financeira, da vida financeira, até que eu fui percebendo que não é só números, né? Não é só fazer conta, não é só saber, né, de juros compostos, saber de quanto é que está rendendo o investimento, fazer a conta ali de organizar o orçamento. Para a gente organizar a nossa vida financeira, vai muito além de olhar somente para os números. Então, a gente precisa olhar também para o que a gente sente quando a gente fala sobre dinheiro e que comportamento que é gerado a partir desse sentimento que a gente tem quando fala sobre dinheiro. E foi a partir disso que eu resolvi criar um método próprio, que eu dei o nome de Feliz com a Grana, de propósito, exatamente porque a gente escuta muito aquela frase de que dinheiro não traz felicidade, né? E aí, por conta disso, de maneira inconsciente, a gente acaba meio que repelindo o dinheiro de chegar na nossa vida. E então eu resolvi criar esse nome justamente para fazer essa provocação de reflexão nas pessoas de como é que elas podem serem mais felizes com a relação delas com o dinheiro, na forma como elas lidam com o dinheiro. Eu vejo muitos casais que às vezes namoram muito tempo e começam a organizar o casamento, mas é um quiprocó, uma confusão, uma briga, assim, às vezes entre o casal, justamente por isso, porque não sabem lidar, como organizar e quanto isso vai impactar depois. E outros que, graças a Deus, conseguem organizar bem o casamento e após o altar, né, começam os conflitos. Qual que seria a sua dica aí? Por onde que a gente começa? Isso acontece demais e a gente acaba meio que negligenciando, sabe, esses conflitos e apontando o dedo um para o outro, achando que a culpa é de um, a culpa é de outro, e aí acaba potencializando os conflitos e as discussões. O que acontece? A gente precisa entender que são duas pessoas que estão se encontrando, mas que têm formas completamente diferentes de lidar com o dinheiro. Têm referências diferentes, foram ensinadas de maneiras diferentes e criaram a própria representação do dinheiro para elas. Quando a gente junta essas duas pessoas que vêm de maneiras diferentes, né, de criações diferentes, famílias e origens diferentes, a gente precisa iniciar essa conversa o quanto antes. Então, assim, logo no primeiro encontro, né, já é ideal que você comece a falar o que o dinheiro representa para cada um, como é que eles lidam com o dinheiro, o que é importante para eles, né, manter, o que eles querem conservar. Né? Então, dentro desse Mas a sua sugestão seria assim, desde do namoro? Ou quando se pensa assim, vamos começar a organizar nosso casamento? Não, eu acho que essa conversa tem que acontecer desde a época do namoro, mesmo que não se pense em casamento. Por quê? A gente tem ainda o assunto dinheiro como um tabu muito grande para colocar numa conversa, né? Então, a gente precisa ir desconstruindo esse tabu para que na hora que houver a decisão de vamos nos casar, né, a gente já ter iniciado essa conversa e essa conversa seja o mais natural possível, né? Às vezes o simples ato de pagar uma conta, quem paga? Isso. Divide, cada um paga o seu? Isso, ou exatamente. é o homem que paga, a mulher que paga? Como é isso? E isso tem para algumas pessoas que veem isso de uma forma tão leve, tem gente que isso já começa uma discussão. Tem gente que acaba criando um desconforto enorme, né? Então, não vou pagar minha conta, paga você, vamos dividir, ou eu não tenho dinheiro no momento, né? A minha criação é diferente, eu venho de uma classe social diferente, eu não tenho essa disponibilidade de dinheiro. Então, assim, são várias questões que acabam influenciando, né, essa maneira de conversar
sobre o dinheiro e muitas vezes essa conversa acaba levando a discussões e a conflitos por não entender que é preciso entender a história de cada um primeiro para que possa construir uma nova história e uma nova representação para o casal, para as pessoas que estão se encontrando, sabe? Quando a gente não tem muito essa percepção, aí é que os conflitos e as discussões realmente acontecem com mais frequência. Então, é poder entender, assim, de que maneira, né, as pessoas que me criaram, né, os meus cuidadores, me ensinaram sobre dinheiro, porque a gente não nasce sabendo lidar com dinheiro. Sim. Nós somos ensinadas a lidar com dinheiro a partir das histórias das pessoas que estão conosco, né, que servem de referência. Então, muitas vezes, a própria frase, o dinheiro não traz felicidade, foi falada muito tempo enquanto a gente era criança, muitas vezes, né, por uma pessoa que acreditava nisso e acabou fazendo a gente acreditar também. Né? Então, a gente escuta muito dos pais a questão de dinheiro não dá em árvore, eu não sou sócio da empresa de energia, desliga a luz. E a gente vai conectando com o dinheiro, eu falo isso. conectando esse assunto com situações que trazem são conflito, ruins, né? que são ruins. E aí a gente acaba trazendo para o dinheiro uma representação de que não é uma coisa boa. Só que o que acontece? E como desmistificar isso? Como tirar essa... A gente precisa estar muito aberto para essa conversa com o outro, né? E aberto no sentido de não trazer culpa, não trazer julgamento, não apontar o dedo, de poder entender que foi desse jeito que foi construído e vamos entender como é que a gente quer construir daqui para frente. Então, assim, não dá para deixar de falar sobre dinheiro no nosso dia a dia, porque a gente vive num mundo capitalista, material, em que a gente precisa do dinheiro para realizar sonhos, para adquirir as coisas que são importantes para a gente. Então, quanto mais a gente entender que a gente precisa ir trazendo esse assunto de uma forma cada vez mais leve, cada vez mais natural, com a prática a gente vai desenvolvendo essa habilidade de fazer com que essa conversa seja uma conversa que traga realização de sonhos, que traga possibilidades, que traga aquilo que cada um quer realizar, ao invés de só aborrecimento, conflito e discussão. Como que a gente começa, assim, um assunto desses, assim, no início? Porque, claro, depois que você já é casada, se tá organizado, se não tá, você vai chamar, vem cá, vamos sentar sobre isso, vamos organizar nossa vida, vamos fazer um curso. Mas uma pessoa que ainda está namorando e quer isso, ou às vezes um quer e o outro nem passa pela cabeça. Como você sugere, a gente não precisa entrar no assunto diretamente, né? Do tipo, o que você acha de dinheiro? Você gosta de dinheiro? Você não gosta de dinheiro? Você quer ser rico? Você não quer ser rico? Não precisa ser uma coisa nesse sentido. A gente pode ir conversando para poder entender. Você tem algum sonho? Você gostaria de realizar alguma coisa? O que você valoriza no seu dia a dia? O que você gostaria de conservar? Qual o estilo de vida que você acha que tem sentido, que você gostaria de viver? De que maneira você gostaria de desenvolver a sua vida profissional? Eu acho que quando a gente começa a conversar dessa maneira, a gente começa a entender como é que a pessoa, né, quer viver dali para frente. Porque é exatamente a partir desse ponto que o dinheiro vai possibilitar a realização ou não, né, de tudo que a pessoa está trazendo ali naquela conversa. Então, às vezes, muitas vezes, a gente acaba não entendendo, né, o que tem valor para outra pessoa e acaba julgando ou trazendo essa questão da culpa e colocando a culpa no próprio dinheiro, né? E aí acaba que a representação do dinheiro fica uma representação pesada, né? Fica como se fosse um problema e não como um instrumento para possibilitar a realização de sonhos. E o seu método Feliz com a Grana, no que consiste? Como que ele funciona? Como que é? Eu estou curiosíssima para saber. Então, é um método que eu fui desenvolvendo à medida que eu fui atendendo as pessoas e fui percebendo que só os números e só entregar o conhecimento técnico não era suficiente. E aí eu fui também tendo acesso a estudos relacionados às ciências comportamentais, então psicologia econômica, psicologia do dinheiro, economia comportamental. Na época que eu fiz a faculdade de economia, eu fui apresentada a uma economia tradicional que dizia, né, que os homens, nós seres humanos, somos muito racionais. E com o tempo a gente foi percebendo que isso era uma falácia, na verdade, né? Nossas decisões todas são baseadas na emoção, no que a gente está sentindo no momento.
E aí depois que a gente toma a decisão, é que a gente explica racionalmente por que a gente tomou essa decisão. Nossa, Então eu fui profundo. entendendo isso, né, e percebendo isso no dia a dia, nos atendimentos individuais, nas consultorias, e fui acrescentando nos meus atendimentos esse contexto e essa abordagem comportamental e emocional. Então a gente precisa entender o que a gente sente quando a gente fala sobre dinheiro, por que a gente sente repulsa muitas vezes quando vai se deparar com uma planilha. Então, muitas vezes aí os influenciadores falam que é tudo muito fácil, né? Que é só você preencher uma planilha, é só você aplicar em determinado produto, só que se esquecem que para você fazer um movimento, até você chegar a fazer uma aplicação, até você chegar a organizar um orçamento, existem microtarefas que você precisa realizar e que essas microtarefas vão trazendo para a gente alguns sentimentos que ou nos bloqueiam ou nos motivam. Então, no momento em que a gente começa a entender isso, a gente começa a tornar o cuidado com o dinheiro muito mais leve e muito mais natural. A gente começa a fazer as pazes, sabe, com a nossa vida financeira. Porque o dinheiro é um instrumento que ele vai permear a nossa vida inteira, ele vai estar presente. Enquanto eu até brinco com as minhas clientes que eu falo, ele vai estar presente enquanto você estiver respirando, né? Que bom, né? Porque você vai precisar, né, abordar esse tema. E aí, dentro do método, eu trato não só do conhecimento técnico, né, tudo que eu aprendi, da minha experiência profissional e tudo mais, mas também essa abordagem que agora eu venho desenvolvendo de um tempo para cá e me aprofundando, que é a abordagem emocional e comportamental, porque é a partir dela que a gente consegue gerar a transformação que a gente espera, não só na nossa vida financeira, mas nas nossas relações, né, Sim. nas nossas conversas sobre dinheiro, e nos nossos resultados financeiros também. E qual seria um tempo razoável para um casal te procurar, assim, um que não tenha feito essa organização, não tenha conversado sobre dinheiro, mas querem fazer uma programação para o casamento, já para organizar a vida financeira antes de casar e depois, que muda muito, né? Depois que a pessoa tem filhos, os outros tipos de gasto. Então, como que você lida com isso? Como que você trabalha com isso? Marca uma reunião, é presencial, por vídeo? Depende muito do contexto, né? Depende muito do contexto de cada um e que fase que esse casal tá, né? De preparação do casamento. Eu acho que assim, a melhor coisa é procurar uma ajuda especializada, né? No caso aí uma cerimonialista como você, né? Que já entende pra caramba de todas as nuances aí do evento, de todas as coisas que precisam ser pensadas, né? Porque muitas vezes os noivos, na verdade, estão olhando para isso pela primeira vez, mas quem já é especializado já sabe, né? Já Parece tem que essa é fácil, experiência, né? e sabe quais são os detalhes que precisam ser tratados. Então, assim, poder contar com uma ajuda profissional é Sim. muito importante, Sim, né? sim. A Fundamental. outra coisa é, assim, depois de entender o contexto, né, do casal, então a gente precisa entender qual o contexto e qual a fase em que está o casal, né? Se eles estão começando a pensar no casamento ou se já tem alguma coisa já preparada ou pensada e tudo mais. E aí o que a gente faz? Eles me procuram, a gente tem uma conversa para eu entender qual é esse momento e a gente poder fazer um planejamento financeiro para que na data mesmo, né, do casamento e no dia que está sendo realizado, eles não precisarem pensar em mais nada, a não ser em se divertirem e aproveitar o momento, né? Então, assim, eu acho que... se o casal estiver te procurando não apenas pensando no planejamento de um casamento, mas essa visão macro mesmo, de fora. Maria, a gente quer uma orientação de como organizar a nossa vida, para a gente poder organizar nossas contas, para a gente organizar o que a gente vai gastar no nosso casamento, o que a gente vai gastar para montar a nossa casa. Isso, você consegue dar essa orientação, explicar para uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento financeiro, econômico, sim, claro. não sabe nem o que é uma planilha, por exemplo? Existe, essa pessoa tem jeito? A pergunta é essa. Sim, claro que tem. Sempre tem jeito para tudo. Resumindo, essa pessoa tem jeito? Sempre tem. E assim, a gente criar a expectativa de que vai ser muito complexo o planejamento financeiro acaba não acontecendo na realidade, né? Não precisa ser algo complexo, precisa ser algo simples que a pessoa consiga
adicionar na rotina dela, né, no dia a dia. É o que eu falo sempre com as minhas clientes, com os clientes que me procuram. A gente está aqui para construir a sua autonomia para poder cuidar do seu dinheiro de uma maneira mais confiante, mais segura. Então, não vou estabelecer regras, né? A gente vai estabelecer regras simples para que elas funcionem no dia a dia. Tem uma psicóloga que é especialista na psicologia do dinheiro e que ela fala uma coisa sobre essa questão, né, do casal que eu sempre trago nos atendimentos, que são duas individualidades precisam estar fortalecidas para formar uma conjugalidade fortalecida também, né? Então a gente precisa, quando atende casal, uma forma de atendimento um pouco diferente, porque a gente precisa olhar para essas individualidades para que elas, na hora de se encontrarem, elas conseguirem se sentir confiantes e seguras para tratar sobre esse dinheiro, né? O que acontece muito, né, com os casais, e a gente vê isso, né, o tempo inteiro aí nas notícias, né? Às vezes um acaba tendendo a cuidar, né, do dinheiro para o casal, né? E aí um acaba deixando, né? No caso das mulheres, acabam realmente por conta de muitas tarefas aí no dia a dia, muitas demandas, acabam deixando para o homem essa questão da administração do dinheiro. E a gente vê que o quanto que é importante, né, para os dois, não só para o homem quanto para a mulher também, entenderem como eles querem construir a vida financeira individual, pessoal deles, para que eles possam entrar nessa conjugalidade de uma maneira fortalecida e eles possam construir sonhos em conjunto também para serem realizados de uma maneira fortalecida, sem gerar vulnerabilidade para nenhum dos dois lados, sabe? Então, e quando um quer e o outro não quer. Ah, a gente não precisa disso, não sei o quê. Aí que cria um ponto de conflito, sim, né? Porque aí vai depender muito de como que essa individualidade está fortalecida para poder manter essa vontade de trazer essa organização financeira para a vida dela, né? Então, acontece muito, né, da mulher, às vezes, me procurar e eu apresentar o método e apresentar para ela a forma de trabalhar e ela ficar muito empolgada, muito motivada. E quando ela fala que vai conversar com o marido para eles decidirem juntos, normalmente o marido não quer. Porque o que acontece? A gente vive num contexto social em que o homem é muito incentivado, né, a cuidar, a olhar para esse assunto financeiro com mais frequência. E a mulher não tanto. E isso acaba de uma maneira inconsciente mesmo na nossa cabeça, né, na nossa cabeça enquanto mulher, fazendo com que a gente atenda a esse apelo, assim, então eu vou deixar para depois, porque a gente acaba, como mulher, sofrendo uma sobrecarga mental muito grande de outras atividades, né, que são mais urgentes e que a gente acaba atendendo. Se a gente estiver falando de organização financeira após o altar, né? Exatamente. Aí, e se tiver filhos ainda, a demanda é muito maior. Mas aí quando a pessoa chega Só assim, que aí, daquele o que jeito... acontece? A mulher, mesmo que se ache que não... Acontece muito isso também. A mulher, às vezes, acha que não é boa de finanças, que não gosta de matemática, que não gosta de número e tal, mas ela é uma ótima administradora de uma casa, né? Porque uma casa, vamos combinar que uma casa é uma empresa, né? Então, assim, a mulher normalmente administra muito bem uma casa. Tem uma especialista, né, nessa questão feminina, que ela diz assim, se você consegue dividir um frango para uma família de 4, 6 pessoas, você consegue administrar qualquer coisa, né, na tua vida. Você consegue aprender a fazer uma planilha. O orçamento diário, né, aquele orçamento do dia a dia da casa, a mulher consegue lidar com isso muito bem, de uma forma muito segura. E aí, quando a gente fala de valores maiores, né, e aí entra uma festa de casamento, entra um planejamento de lua de mel, um planejamento da chegada de um filho, aí realmente as chances são de que aconteçam realmente alguns pontos de conflito por conta de serem valores maiores e por conta de que essa conversa precisa ser trazida sempre com muita frequência, para que ela possa acontecer da maneira mais natural e confortável para todo mundo. E de um modo geral, você vê que os conflitos em relação aos casais acontecem mais antes ou após?
quando já está com a vida ali toda estabilizada, naquele desespero que não consegue e vem te procurar lá com fogueira em brasa? Então, antes do casamento, você ainda normalmente não está vivendo junto, né? Então você volta para tua família, volta para tua Aí você tem um realidade e você escape ali acaba para alguém te tendo uma ajudar. válvula de escape, é. E aí quando você passa a conviver mesmo com mais todos os dias ali com aquela pessoa, né, e tomando decisões, eu costumo dizer que o dinheiro é só um sintoma de algo que vem antes, né? Então vem antes, tanto em relação ao que foi aprendido por cada uma das pessoas ou algum desconforto que está acontecendo ali na vida do casal, né? Então normalmente ou a gente percebe também compras impulsivas, né, como forma de você conseguir compensar alguma infelicidade, alguma coisa. Acontece, como se diz por aí, é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. E quando a gente começa a entender, né, que o dinheiro acaba sendo um sintoma de alguma coisa que não está bacana, que eu não estou olhando, né, que eu não estou me dedicando, a gente consegue fazer os ajustes que são necessários para a transformação que a gente está buscando. Nossa. Então, quando a gente convive com a pessoa, né, vem várias outras questões e além delas a financeira, porque o resultado financeiro, o dia a dia ali, eu tenho ou não tenho dinheiro, vamos tomar a decisão do eu tenho ou não tenho dinheiro para fazer isso, vai ser mais um gasto, né? A questão própria da consultoria, né? Quando eu falo, vamos organizar nosso casamento, vamos procurar alguém que já é especializado e que pode nos dar todas as alternativas, né? Para que a gente não perca tempo. Ou então, queremos organizar a nossa vida financeira, porque muitas vezes a gente não consegue organizar sozinho, porque tem o contexto emocional envolvido. E quando tem o contexto emocional, a gente realmente não consegue enxergar alternativas. Tem um psicólogo chamado Daniel Kahneman, que ele foi até Nobel de Economia, por conta dos estudos que ele fez, que ele trata exatamente desse contexto de tomada de decisão, né? Que quando a gente tem uma atenção, quando alguma questão está tomando muito a nossa atenção e exigindo muito esforço da gente, muitas vezes a gente fica cego para outras questões que estão acontecendo em volta, né? Porque o nosso cérebro não consegue dar conta de todas as coisas ao mesmo tempo. Então, ele tem uma limitação. Ele não evoluiu, né, em termos biológicos como a tecnologia evoluiu hoje. E aí, por isso que muitas vezes a gente acaba caindo numa exaustão, numa estafa, num burnout, porque a gente está sobrecarregando demais. A pessoa que nunca se preocupou, que nunca fez, e chega um momento e fala assim, meu Deus, preciso de um controle aqui da minha vida, que eu acho que talvez a maioria faça isso não preventivamente, acaba buscando no momento mais do sufoco, do desespero. Existe um número padronizado de encontros, do curso, digamos assim, dessa consultoria, ou isso você estabelece de acordo com cada pessoa, de acordo com cada demanda? Como que funciona? Então, eu criei uma espécie de um pacote, né? Na verdade, uma etapa. Eu desenvolvo a consultoria através de etapas e cada uma das etapas tem uma média de 8 encontros, em que a gente faz toda semana um encontro para poder ir avaliando todas as questões que precisam ser resolvidas e ajustadas no momento. Então, são etapas que têm início, meio e fim, porque se a gente não estabelece esse início, meio e fim, as chances são de que a gente vai deixando para depois, sabe? Para resolver. Eterno. Vai sempre para o próximo encontro, para o próximo encontro. Eu fui percebendo isso nos atendimentos e fui vendo que vai funcionando melhor quando a gente desenvolve por etapas. Então, a gente vai trabalhar aquela necessidade, aquela demanda do momento, né, naquela etapa específica, entendendo como é que a representação do dinheiro foi desenvolvida, quais foram as referências mais fortes que ainda estão influenciando na vida da pessoa, para aí sim a gente conseguir chegar nos números e ver quais os ajustes que precisam ser feitos para construir um planejamento financeiro. E aí, normalmente, depois dessa etapa, a gente sai com um planejamento financeiro anual, né, para a pessoa poder ir entendendo qual é a movimentação financeira dela ao longo do ano, né? Porque às vezes você fica muito presa ali no dia a dia, está vencendo hoje, eu preciso pagar, está vencendo amanhã, eu preciso pagar, você perde a noção do todo. A gente precisa ter um pouco de equilíbrio nisso tudo. E você falou uma palavra aí que normalmente eu costumo substituir ela, né, que é o controle.
O controle dá uma sensação para a pessoa de que ela vai ficar presa e de que ela não vai poder mais fazer os gastos. Vai ficar tolhida ali, vai ficar engessada. Isso, que ela vai ter que cortar o cafezinho, que a mulher vai ter que cortar, né, o salão, o cabelo, a manicure, o encontro com a amiga. E eu costumo trocar essa palavra controle por cuidado. Né? Quando a gente começa a cuidar da nossa vida financeira, é como se a gente estivesse cuidando da gente mesmo, né? E, em última instância, a gente está. A gente está, A claro. gente está realizando um autocuidado quando a gente começa a se dedicar ao cuidado aí do nosso dinheiro. Maria José, me explica uma coisa. Eu fiz um curso com você, né? Fiz uma consultoria com você e eu gostei muito. Já preciso fazer reciclagem e as coisas mudaram, né? Também, então vão evoluindo, vão mudando, como você mesmo me falou aí já uma série de coisas. Algumas coisas me marcaram muito, mas eu queria que você falasse uma dicasinha assim para aquela pessoa que não tem organização, que quer começar a ser um pouco organizada financeiramente em casa, que vai buscar a consultoria, ou que nesse momento não pode buscar a consultoria. O que você indicaria? O que você aconselha? Por onde a pessoa seria um bom início, digamos assim? Primeiro é fazer essa troca assim, de palavras, né? Então a gente muda de controle financeiro para cuidado com o dinheiro. Então eu estou cuidando de uma coisa que é minha e que quanto mais eu cuido, quanto mais eu me dedico, mais eu consigo fazer com que ela traga benefícios para mim. E aí o que eu costumo fazer sempre, até no meu Instagram eu coloco toda semana, toda segunda-feira e toda sexta-feira, são as rotinas da semana. Né? Então, assim, se você não consegue ter uma visão geral do mês ou uma visão geral do ano, ter uma visão geral da semana, né, do como é que vai ser a sua movimentação financeira ali na semana, pega na segunda-feira, já vê quais são as contas que vão vencer naquela semana, quais são as despesas que você tem programada para aquela semana, seja despesa de alimentação, de transporte, e faz uma previsão assim do qual que seria o valor necessário para aquela semana. E aí você começa a criar intimidade com o dinheiro, né? E quando a gente vai criando intimidade nessa relação, a gente vai conseguindo fazer com que a relação fique mais saudável, mais leve, mais tranquila, mais natural. Do que chegar, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, Isso. não tem dinheiro para isso, não tem. Exato. Eu aprendi com você, a deixar lá uma caixinha, uma bolsinha, Isso. uma reserva, mas já com aquela previsão. Isso, já com né? aquela previsão. E o eu planejamento tem o objetivo principal do planejamento é esse, tirar a gente do momento da decisão. Porque o momento da decisão, a gente está com o nosso emocional muito potencializado. Então, quando a gente está muito cansado, quando a gente está muito com fome, por que a gente fala que, assim, vai fazer compra no supermercado, não vai com fome? Não vai com fome. Porque você vai acabar comprando coisa demais e além, né, do necessário. Exatamente. Então, inclusive nos estudos desse psicólogo, Daniel Kahneman, o cansaço e a fome são duas coisas que afetam demais a nossa decisão. Eles trazem fazem com que a gente tenha muita limitação na hora da tomada de decisão. Então, por isso que é importante a gente fazer pelo menos uma previsão, né, de alguns dias antes daquilo que a gente quer realizar. Não que aquilo vai acontecer exatamente como a gente planejou, mas pelo menos a gente tem uma direção. A gente precisa ter sempre uma referência para tomar decisão. A gente não consegue tomar decisão do nada, mesmo que muitas vezes a gente ache que está tomando a decisão do nada. A gente sempre está tomando uma decisão, e aí quando a gente fala do recorte financeiro, a partir de uma referência. Por isso que conceito de caro, de barato, de rico, de pobre, é um conceito muito subjetivo, né? Então, assim, a pessoa que tem muita disponibilidade de dinheiro, às vezes, um determinado item, né, um valor de determinado item não vai impactar tanto a vida financeira. Já a pessoa que não tem tanta disponibilidade... quando a pessoa fala assim, vai ganhar o Big Brother e ficar milionário. Isso. Aí você pensa, gente, aí você vai ali ver o preço de um apartamento de 200 metros quadrados na Vieira Soto. 10 milhões. Já não dá, o prêmio do Big Brother já não é suficiente. Já não dá nem né? para comprar, nem para pagar o IPTU, nem para pagar o IPVA do carro, nem para pagar. Então, tudo bem, também dei uma exagerada, não precisa ser um apartamento desse tamanho na Vieira Soto. Mas é super bacana esse exemplo que você deu, porque é exatamente nesses exemplos assim de mais... né, os mais extremos, né, que a gente consegue pelo menos ter
aquele choque assim de parar para Sim, refletir. porque claro que é um dinheiro maravilhoso, todo mundo vai Isso. adorar ganhar, mas não é um dinheiro pra você ficar mas a gente milionário. tem Então, um monte de casos aí também de pessoas que já ganharam Big Brother e que vários agora já não outros, tem. outros Pessoas que prêmios ganharam na na loteria. loteria. Então, quando a gente fala de vida financeira, a gente vai percebendo que a questão não é ter ou não ter dinheiro, né? A questão é muito mais sobre o cuidado e sobre entender de que forma que a gente foi construindo essa E eu representação vou pessoal. me policiar agora de falar o cuidado. Isso. Cuidado com o dinheiro, com a Isso. vida financeira e não E aí você vai percebendo que vai trazendo mais conforto. uma leveza, É. assim, né? A gente vai sentir. Depois você me conta, Tá bom. tá? Nós temos um momento no nosso podcast que a gente chama de momento bem casado. É só para descontrair. Eu vou te contar 3 historinhas. Uma delas é verdadeira. E a gente vai... eu não sei qual é a verdadeira. Eu vou ler aqui para você e a gente vai tentar acertar. Ai, meu Deus. E aí o Vamos Alex, lá. né, que tá lá do outro lado, ele não conta para mim. Só as meninas que ficam sabendo. Posso começar? A noiva não queria um casamento sem festa, mas não tinha dinheiro suficiente. A solução foi cobrar R$ 100 de cada convidado, além da lista de presentes. Mas apenas 20 confirmaram e ela tinha convidado mais de 200 pessoas. Meu Deus, caramba, tadinho. Olha, Eu já tive uma situação inversa. Eu já tive uma noiva aqui no restaurante, aqui na Mocelin, que foi uma festa por adesão. Um casal muito querido, que cantam em casamento, tudo isso. Ela passou até mal na semana do casamento, que ela ficou com medo de não vir ninguém. E aí ela saiu convidando as pessoas. Era uma festa tipo para 100, ela convidou quase 200. Simplesmente vieram 200 e tal. Tipo Uau. 205, 210, não me lembro exatamente o número. Passou de 200 pessoas. nossa. Então você vê isso, que Aham. loucura, né? Mas enfim, isso é possível. Uhum. Outra história. O casal resolveu arriscar e marcar o casamento sem se conhecer pessoalmente. Meu Deus. Pois o namoro e o noivado foram apenas virtuais. Ou seja, se conheceram pela internet e nunca se viram. Decidiram se conhecer no altar. Mas na hora viram que os dois eram completamente diferentes das fotos e dos vídeos com os filtros. E ambos disseram não. Uau. Será Gente, que é é essa possível a isso? verdadeira? Que loucura. É tipo assim, pode ser, mas é muito louco, né? E a terceira história é de uma tradição que é muito difícil a gente saber se é real ou não, a menos que a gente conheça realmente a tradição. Segundo uma tradição, antes de casar, os noivos devem consumir 3 coisas: pão, sal e vodka. Qual, na sua opinião, é a única verdadeira? Nossa, que difícil, né? Eu achei que as 3 podem ser verdadeiras e as 3 É. podem não ser verdadeiras também. Eu vou arriscar na segunda, a mais inusitada. Que o casal resolveu arriscar e marcar o... Nossa, essa porque realmente... em tempos de Tinder, né, de internet, dessas coisas, acontece muito, né? E o de um mundo tá namoro tão virtual, louco que a gente nem sabe. Mas imagina deixar para se conhecer apenas no altar, ficar até noivo. No Muito dia do louco essa. casamento. Eu vou votar na terceira, na tradição. Tá bom. Vamos lá, meninas. Gabi, qual é a verdadeira? A terceira. Gente, peraí, eu vou levantar. Eu acho que eu nunca acertei. Não é possível isso. Eu confesso que eu fiquei meio assim, tentada pela vodka, né? Gente, Mas- eu acho que eu já acertei alguma vez, gente? Eu acho que eu nunca acertei. Eu não lembro. Não é possível isso. Viu? Que bom, te dei sorte. Caramba, obrigada. Obrigada. Bom, então pelo menos a gente sabe que não teve uma tadinha que, né, 200 pessoas, só aí 20, né? E a segunda é até possível, segunda é mas é muito muito louca, inusitada né? mesmo, né? É. Muito louca. Eu vou procurar se tem alguma coisa parecida com isso. Maria, antes de finalizar, já está chegando ao final. Eu queria ficar aqui muito mais tempo e também que pena. eu quero muita aula com você, muita consultoria. Vamos. Como é que as pessoas te acham? Quais são suas redes sociais para a gente colocar aqui no vídeo? Qual que você usa? Então, eu uso muito o Instagram, né? E como eu falei, eu compartilho lá toda segunda e toda sexta essa questão das rotinas financeiras também. Meu Instagram é mariajosé.feres. Feres. Feres, Com S. Feres. Eu tenho um site também, né, em que eu conto Ah, mais que a minha ótimo. história ali. Tem um blog também que eu falo sobre vários assuntos relacionados à vida financeira, que é o blog Feliz com a Grana.
e é mariajoseferes.com.br. Ótimo. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser saber mais sobre essa consultoria, pode te procurar direto ali. Pode me procurar diretamente pelo WhatsApp ou então me passar um direct no Instagram. Vou ter o maior prazer em conversar com você. Tá ótimo. Não, no WhatsApp não, né? Que aí a gente não vai dar o telefone agora. O WhatsApp tem no site. Tem no site, tem no Instagram, tem no então WhatsApp. ali tem. Pode Então ir ótimo. Direto. Que aí se quiser tirar alguma dúvida, né, do que ficou aqui conversado e quiser também fazer, né, a consultoria, que vale a pena, gente, vale muito a pena, muito, muito, muito. E para depois não ter esse conflito, porque realmente é horrível, né? Um casal às vezes que a gente vê falando muito sério mesmo, que se ama tanto, que tem o respeito, e você vê que às vezes não é simples, porque não é simples, mas na organização do casamento tem gente que separa ali. Ou casa e separa em um ano. Muitos desses conflitos acaba sendo um dos principais motivos, né? Sim. Desses conflitos, dessas discussões e Exatamente. inclusive do divórcio mesmo. Exatamente. Né? A questão financeira é realmente impactante e aí começa demais do pra gente nada um deixar pra desrespeito. depois. Não pode, gente. Viu como é que é? Tem que ser preventivo. Bom, eu quero agradecer muito, primeiro, a essa querida aqui que veio distribuir aqui, além de simpatia. Eu tive que falar mais baixinho, né, gente? Porque ela fala baixinho. Eu tive que falar baixinho para ficar perto, assim, do tom de voz dela. E eu quero te agradecer muito mesmo, Maria José. Eu amei você ter vindo. Obrigada por contribuir aqui com os nossos noivos, nossos cerimonialistas, que a gente tem muito cerimonialista também que nos segue. Que bacana. E é legal, aí você vai ter que também ajudar nessa organização financeira pra gente. Com certeza, estou à disposição. Maravilha, muito obrigada mesmo, tá? Pelo seu carinho, muitas bênçãos. Eu sei que você é muito religiosa, tem uma família linda que eu amo. Maria, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço sempre para os nossos convidados, e aí você responde do que vier no coração. Casar para quê? Então, é uma pergunta muito profunda, né? Eu acho que tem várias respostas aí que eu posso dar para você. Mas o que me vem à mente agora é para compartilhar uma vida, né? Compartilhar uma vida a dois, formar uma família, né? Poder contribuir aí para esse mundo, né? Que está tão aí complexo. E também para compartilhar sonhos, para compartilhar realizações, para celebrar junto, conquista, né? Para poder fazer muita coisa boa, né? E fazer com que a vida financeira também seja algo que contribua também para essa realização. Né? Que os dois possam crescer juntos. Construir prosperidade junto, aí. né? Eu acho que é bem bacana isso. Tá bom? Obrigada. Eu que te agradeço. Muito, muito obrigada. E eu quero deixar um beijo aqui para você que está nos acompanhando no Instagram, no YouTube, o A Caminho do Altar. Que você faça seus comentários, deixe as suas perguntas e agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, apoiadores e deixar um buquê de amor e até o nosso próximo encontro no nosso A Caminho do Altar. Beijo! No ranking das virtudes é direto. Ai, gente. A gente precisa saber... Peraí. A gente vai ficar limpando o óculos. Oi?